E aí galera do Me Salva, nessa aula aí vamos discutir um conceito que a gente já vem trabalhando desde o início do nosso curso, né, que é a viscosidade, e a gente viu que foi definido aí os sólidos como sendo elásticos e os fluidos como sendo viscosos. A gente vai dizer aí de uma maneira informal que a viscosidade ela é o quão grudento é o fluido. Por exemplo, se eu perguntasse para vocês o que é mais viscoso, a água ou o mel, se fosse para chutar, provavelmente a gente ia chutar o mel, né? Por quê? Se a gente tem ali a nossa mão e a gente botar ela, que tem uma legenda, né? Por causa da minha falta de talento artístico. Mas a gente botar a nossa mão num pote de água e tirar fora, essa água vai rapidamente aí escorrer pela nossa mão, sem muita dificuldade. Agora, se a gente bota a nossa mão num pote de mel e tira ela fora, esse mel aí vai ter uma grande resistência para sair dos dedos aí da nossa mão. Ele não vai escoar com facilidade. Então, uma outra maneira de definir a viscosidade vai ser aí como se na resistência do fluido ao escoamento. De uma maneira análoga, se o fluido resiste ao escoamento, ele vai estar resistindo também aí ao movimento de objetos imersos, que é o caso aqui desse rapaz que está se atirando na piscina. E a gente sabe que ele não vai se estatelar no fundo da piscina, porque no momento que ele entra em contato com o fluido passa a resistir aí a esse movimento de queda dele, desacelerando o rapaz. Agora, essas definições são definições informais aí, vamos olhar um jeito um pouco mais formal de definir a viscosidade. A gente tem aqui aquele nosso esquema já conhecido de duas placas infinitas entre partículas fluidas, e a gente vai aplicar uma força F na direção do eixo X aqui, e a placa vai se movimentar então com velocidade constante U. Passando um intervalo de tempo, a gente tem esse deslocamento aqui do ponto A ao ponto A', do ponto B ao ponto B', e ocorre aqui uma deformação no fluido. A gente sabe que nessa situação a tensão de cisalhamento ela é essa relação aí da força aplicada, a força tangencial aplicada, com a área de contato entre a placa e a superfície fluida. E agora a gente também vai querer dizer que a taxa de deformação do fluido ela vai ser aí, quando a gente tira o limite considerando T1 igual a zero, do intervalo ΔT indo a zero, aqui vai ficar a derivada dessa deformação temporal. Só que a gente quer definir essa deformação de uma maneira mensurável aí. Então, se a gente observar lá em cima que esse deslocamento L ele é igual ao produto da velocidade U no intervalo de tempo ΔT, e também, se considerar um ângulo muito pequeno, a gente pode também dizer que essa distância aqui de A até a linha ela vai ser igual ao seno do ângulo alfa vezes essa distância y aqui. Só que como a gente está trabalhando com um ângulo muito pequeno, onde o seno do alfa é igual ao próprio alfa, a gente vai dizer aqui que o dl também é essa distância y vezes esse ângulo alfa. Agora, igualando essas duas equações, a gente tem o seguinte: que essa deformação alfa temporal aqui, ela é igual à deformação, ela é igual a essa variação da velocidade em relação ao eixo y. Sem tirar o limite dos dois lados, a gente vai ter que a derivada, ou a taxa temporal de variação, é igual à derivada da velocidade, U, da placa, em relação a y. E onde é que isso aí vai nos levar? É o seguinte, a gente viu agora então que quando a gente aplica uma força tangencial em um fluido, uma tensão de cisalhamento, ele vai estar gerando aí uma taxa de deformação que é proporcional à velocidade, a variação da velocidade em relação ao eixo y.
Mas qual que é a relação da tensão de cisalhamento e a taxa de deformação? Bom, quando essa relação for proporcional, a gente vai dizer que a gente está tratando com um fluido newtoniano, que a maioria dos fluidos que a gente está acostumado aí são newtonianos, que é a gasolina, a água, o próprio mel. Quando essa relação não for proporcional, a gente vai dizer que é um fluido não newtoniano, mas que isso aí vai ser assunto nas nossas próximas aulas. Por enquanto vamos nos concentrar aqui na nossa viscosidade. Então a constante de proporcionalidade dessa equação aqui, ela vai ser exatamente a nossa viscosidade absoluta, ou então viscosidade dinâmica, que tem as seguintes unidades: quilograma por metro segundo, ou muitas vezes a gente vai ver aqui como Pascal vezes segundo, que é a mesma coisa. Agora, por que isso aqui está aqui? Porque vamos continuar em nosso exemplo do mel e da água. Se a gente tem um pote de água aqui e um pote de mel, e a gente agitar esses potes aqui, a gente vai ver que é muito mais fácil tu agitar a água dentro do pote do que o mel, porque o mel ele é mais viscoso do que a água, ele resiste mais a esse movimento. Agora, uma outra maneira que muitas vezes vai aparecer para a gente da viscosidade é a viscosidade cinemática, que nada mais é que a relação entre a viscosidade absoluta pela massa específica do fluido. Então é isso aí, galera. Esse é um conceito bem importante para a gente aí. Próximas aulas vamos fazer uns exercícios aí de tensão de cisalhamento e falar um pouco aí dos fluidos não newtonianos. Até a próxima.